Você pode amar muito alguém e essa pessoa pode também amar muito você. E ainda assim vocês podem conseguir juntos destruir esse relacionamento. Eu digo isso porque tem casal que até se ama muito, mas não sabe se comunicar. Ou fala demais na hora errada, ou grita quando precisa só falar. Ou responde antes de entender o que o outro está falando. E aí o que era para ser somente mais uma conversa normal se torna outra briga, outra discussão, e isso gera mais problemas. Agora eu vou te mostrar 3 simples ajustes que eu e minha esposa fizemos e mudou completamente a comunicação e a qualidade do nosso relacionamento. E isso pode salvar o seu casamento também. E o primeiro ajuste é o assunto certo, na hora certa. Porque não é só o que você fala, é quando você fala. Eu sempre achei que tudo poderia ser resolvido na hora. Quando surgiu o problema, a gente conversa na hora e já resolve. E não importava onde, no carro, no trabalho, se era no horário de almoço. Só que isso só piorava tudo. E sempre dava briga. E sempre dava briga. E sempre dava briga. Isso terminava com a minha esposa chorando e eu irritado. Principalmente quando eram assuntos mais delicados, como por exemplo, finanças. Então a gente um dia decidiu fazer diferente. A gente resolveu criar um momento adequado para conversar sobre esses assuntos difíceis. Porque às vezes, só de mudar de lugar, só de criar uma situação específica, você já muda o clima, você já se desarma e consegue conversar com muito mais tranquilidade. E a gente decidiu criar um café para a gente poder ter esses momentos, essas conversas difíceis. Então tinha café, pão de queijo e queijo, são coisas que a gente gosta. E a gente tinha a conversa difícil nesta situação, controlada. E antes de começar essa conversa, a gente orava junto. Então é muito mais difícil brigar depois que você acabou de fazer uma oração. E esse foi o primeiro simples ajuste que a gente fez, que mudou completamente a nossa comunicação e evitou 90% das nossas discussões. E isso não é frescura, isso é ser inteligente, é ser estratégico. E o segundo ajuste não é o que você fala, mas é como você fala. Porque muita conversa ela morre e vira briga antes mesmo de começar. Porque quando você coloca numa conversa deboche, ironia, desprezo, pressa, impaciência, você está fazendo de tudo para que isso vire uma briga. E a gente colocou limites para nossa comunicação, regras para que a gente pudesse se comunicar melhor. Por exemplo, o limite do volume da voz, o limite das palavras que você vai utilizar e o limite do como e do que você vai falar. E a regra é a seguinte: você, homem, fale com a sua esposa da mesma forma como você falaria com a sua mãe. E você, mulher, fale com o seu marido da mesma forma como você falaria com o seu pai. Ou seja, nós não usaríamos mais o tom, as palavras, a dureza na forma de se comunicar, do que não falaríamos com o nosso pai ou a nossa mãe. E se o seu pai ou a sua mãe não servem de referência para você, pense em alguém como um padre ou um pastor, enfim, alguém que você tenha respeito. Você já parou para pensar que muitas vezes você trata melhor as pessoas no trabalho, no trânsito, na rua, do que o seu marido ou a sua esposa dentro de casa? E isso precisa mudar. E agora o terceiro ponto, não é o que você fala, mas é aquilo que você não escuta. E numa conversa ou numa discussão, responder rápido demais mostra que você não ouviu ou não deu atenção para aquilo que o outro falou, e isso é uma forma de desrespeito. Sabe por quê? Porque você não está ouvindo para entender o que o outro está falando. Você só está ouvindo para que você possa rebater o que ele está falando. E a minha esposa, ela me respondia antes de eu terminar de falar a minha frase. E quando ela respondia, a resposta dela não tinha relação nenhuma com o que eu tinha acabado de falar. Ou seja, ela não ouviu o que eu falei. Ela só estava preocupada em colocar o ponto dela. E isso, numa conversa, numa discussão, gera estresse, gera desentendimento e fatalmente vai terminar numa briga. Então a gente criou outra regra. A regra do 1 segundo. A gente tinha que ficar em silêncio por 1 segundo antes de responder, depois que o outro terminasse de falar. E quando você está no meio de uma discussão, esse 1 segundo, ele vira uma eternidade, ele parece 1 minuto. E você chega até a esquecer o que você ia falar. E isso é ótimo, porque muitas vezes você ia falar só uma besteira. Quando você escuta o que o outro fala até o fim, você constrói. E quando você reage ou responde sem sequer entender o que o outro falou, você destrói. Quando você está conversando ou com o seu marido ou com a sua esposa, a sua preocupação não pode ser apenas em ter razão. Você precisa colocar o foco no outro e entender ele. É difícil, mas você precisa colocar o foco no outro e entender a demanda que ele está levantando, o que ele está falando, o que ele sente em relação a isso. E isso é difícil, porque a gente é orgulhoso, a gente quer ter razão, só que isso está errado. Confie em mim. Quando você começa a se preocupar mais com o que o outro está falando do que com aquilo que você quer falar, você começa a construir. Então, para refrescar a sua memória, assunto certo na hora certa, você precisa ser estratégico, inteligente e criar um ambiente adequado para ter conversas difíceis. Segundo ponto,
não é o que você fala, mas como você fala. Você precisa respeitar o outro e falar com ele no limite de como você falaria com seu pai ou com a sua mãe. E o terceiro ponto, não é o que você fala, mas é o que você não escuta. E pensa assim, se você não ouvir o que a sua esposa fala com atenção e com amor, alguém de fora do seu casamento vai ouvir. E você, se não ouvir o que o seu marido fala com atenção e com amor, alguém de fora do seu casamento vai ouvir. E isso que eu estou te falando é o que eu e a minha esposa fizemos. Isso funcionou perfeitamente bem pra gente. Tenho certeza que vai funcionar para você também, se você aplicar. E se esse vídeo ele fez sentido para você, ele te ajudou de alguma forma, deixa o seu like. Se puder, siga aqui o canal também, para que você possa sempre estar recebendo aí informações novas e conselhos que vão com certeza ajudar bastante você e o seu marido ou a sua esposa, enfim, no seu casamento. E comenta aqui embaixo o que mais atrapalha você no seu relacionamento em relação à comunicação. E se você está passando por um momento difícil no seu casamento e quiser um acompanhamento para que vocês possam restaurar isso que está quebrado, para que possam realmente viver um relacionamento muito bom, um casamento como ele deve ser vivido, nós temos um treinamento, um acompanhamento de 60 dias, que com certeza vai impactar profundamente e positivamente a vida de vocês. O link está na bio e manda uma mensagem para que a gente possa conversar.